Olá pessoal, tudo bem? Mais uma vez chegando até você com o nosso Papo de Mestres aqui pelo Tubá News, pelas nossas redes sociais. Uma alegria poder chegar até a sua casa, até você, no seu local de trabalho, onde você está, que nos acompanha. E desde já, muito obrigado pela sua audiência. É sempre bom receber também os feedbacks, as mensagens, as pessoas nos encontram na rua e dizem, olha, eu estou assistindo vocês. É muito bom. Por favor, divulgue aí o nosso trabalho, divulgue para os seus parentes, para as suas famílias, aquilo que a gente faz aqui. Sempre trazemos reportagens interessantes, importantes para aumentar aí a informação da nossa população. E a gente começa já agradecendo os patrocinadores do nosso programa, não é, Matheus? Boa noite. Boa noite, professor. Boa noite a todos que estão nos acompanhando aí de casa. Mais uma quarta-feira, estamos chegando com mais uma edição do podcast Papo de Mestres. É isso mesmo, vamos agradecer aqueles que fazem com que o nosso podcast aconteça. A Ponto Sat Internet, Fóton Someval, Elizabeth Seguros, JB Boteguinha, Rocha Alimentos e Restaurante Tambo. E a gente tem um convidado muito especial dessa noite, esperado, quando a gente divulgou ali nas redes que seria o convidado dessa noite. Muita gente disse, olha, eu vou assistir, quero ouvir o convidado de hoje, que é o Carlos Moisés, ex-governador de Santa Catarina. Carlos, bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado por ter aceito o convite. Muito obrigado, professor Matiola. Obrigado, Matheus, e todos que nos acompanham. É sempre um prazer estar conversando com a nossa gente através dessas possibilidades, né? O podcast é mais um desses meios que a gente pode estar dialogando, falando do que aconteceu, do que a gente pretende fazer na nossa caminhada, na vida pública, prestando contas para quem confia na gente. E teve muita gente que confiou na gente, né? nessa caminhada, né? Tanto no período de pandemia, quanto no período das eleições, antes da pandemia, lá na primeira eleição, né? Então a gente sai muito grato, né, com o povo catarinense, em especial o povo aqui também do sul de Santa Catarina, pela confiança no nosso trabalho. Carlos, tu teve uma vida toda dedicada ao trabalho no Corpo de Bombeiros e com certeza é um trabalho de serviço ao próximo, né? A gente sempre espera não precisar dos bombeiros, mas quando a gente precisa é um trabalho sempre muito bem prestado. Depois tu assumiste a missão, né, de enfrentar um mandato político. Então, como é que foi para ti essa virada de chave? Quais são os desafios? O que te surpreendeu? O que te agradou? Como é que foi entrar na política de repente? Eu me surpreendi muito comigo, né? Eu jamais seria um candidato. Jamais. Tanto que eu vivi em Tubarão 25 anos, né? De um trabalho muito aprovado pela comunidade, como você bem colocou, né, professor? E as pessoas me convidavam para participar da política. Eu participava como eleitor, obviamente, mas o pessoal me convidava para participar como candidato, desde os períodos em que havia eleições municipais, estaduais. Eu sempre neguei efusivamente e nunca imaginei que eu pudesse estar numa eleição. Entrei na eleição de 2018 para ajudar, né, as pessoas, algumas pessoas que me chamaram para essa caminhada, e acabei me tornando um candidato. Eu não esperava ser um candidato, eu não seria candidato nem a síndico de prédio. Eu tinha uma certa aversão. Obviamente que a minha visão mudou, né, amadureci um pouco na questão de participação política, e eu sempre conclamo todo mundo a participar da política, porque se a gente não participa, a gente não muda, né? Então é importante que a gente se preste a isso, né? E foi uma surpresa para mim mesmo, mas foi uma caminhada. A gente entrou numa eleição de onda também, como a última eleição de 2022 foi uma onda, 2018 também foi a onda 17, agora foi a onda 13 e a onda 22, né? Foram duas ondas em 2022, mas lá em 2018 foi a onda 17. E a gente acabou com uma eleição extraordinária, né, para Santa Catarina, tendo a missão de cuidar dos catarinenses, né, num período tão duro como foi a pandemia, e mesmo assim fazendo tantas entregas na gestão pública dos catarinenses como a gente conseguiu fazer, remodelando, enxugando a máquina pública. E eu sei que nos acompanha aqui o Alexandre Martins. Eu quero até deixar um abraço para o Alexandre, que ele disse, não, eu vou acompanhar o podcast. Foi nosso secretário de Infraestrutura de Santa Catarina e responsável por muitos projetos, né? Muita coisa que aconteceu e está acontecendo hoje no atual governo do estado de Santa Catarina, fruto da nossa gestão, né? De ter enxugado a máquina pública, ter entregue o governo com superávit, de mais de 3 bilhões e meio de superávit. Muito diferente do que algumas pessoas falavam, né? Isso é atestado pelo próprio Tribunal de Contas. E com muitos projetos, alguns em andamento e alguns que ficaram para o governo tocar. Então, isso tudo possibilitou esse nosso time, né?
em nome do Alexandre Martins, cumprimentar todo o nosso time de governo que teve essa trajetória muito bacana de entregas para os catarinenses. Mas eu falo do Alexandre porque aqui, estando aqui na região, estando aqui em Tubarão hoje, na UniTV, né, a gente trabalhando com o Papo de Mestres aqui, com esse podcast, se comunicando com as pessoas em Tubarão, eu penso que, e região, né, que não é acompanhado só por aqui, eu penso que o Alexandre teve uma participação simbólica na questão desse olhar da continuidade de projetos que a Amurel, a ANREC e a MESC tinham por demandas e que a gente conseguiu tirar do papel, desde o aeroporto, né, que foi lançado agora com a concessão, que é exatamente o mesmo edital que nós lançamos e a mesma empresa que participou lá em dezembro, quando nós lançamos, e que foi suspenso no atual governo. Ou seja, há uma nova roupagem de tudo aquilo que nós fizemos, mesmo em pandemia, mesmo recebendo um estado deficitário, à época, né, com 1 bilhão e 700 milhões de dívida da saúde. Então, parabéns ao Alexandre, obrigado pela parceria, por estar nos acompanhando aqui e também por ter iniciado tantos projetos conosco. Né? Se nós não tivéssemos um grande time, o governador sozinho não faz nada, né? Não consegue elaborar. Então fica a minha gratidão aqui, em nome do Alexandre, né, por todos aqueles que caminharam comigo nessa jornada de governar Santa Catarina para os catarinenses. Governador, falando na questão de políticas públicas, quais políticas ou iniciativas o senhor considera mais importante que implementou aqui em Santa Catarina? Bom, nós saneamos o Estado, porque todas as políticas públicas elas precisam de recurso. Então, quando um governo ele lida com a burocracia, com a máquina pública inchada, quando o governo é lento, quando há improbidades, né, ou seja, corrupção na máquina pública, você não consegue atender os fins públicos. Né? Então, o primeiro passo de todo homem e mulher públicos que vem para fazer gestão, seja no município, no Estado ou num governo do Brasil, tem que enfrentar a corrupção, tem que enfrentar o desperdício na máquina pública e tem que enxugar essa máquina para fazer sobrar dinheiro. Essa foi a grande obra. Nós extinguimos as 36 secretarias regionais, as SDRs, vocês lembram bem disso, viraram ADRs, enfim, que não tinham mais papel, não tinham mais função. Com isso, economizamos, revisamos contratos, junto com essa economia das SDRs, mais a economia da revisão de contratos que nós fizemos no nosso governo, a gente só em revisão de contratos dava 504 milhões por ano de economia. 504 milhões é mais de meio bi, deu 2 bilhões, acima de 2 bilhões de economia. Eu vou comprar essa água aqui, é o exemplo do oxigênio, né? O governo pagava 24 milhões, nós baixamos para 12. Tiramos um único atravessador que não produzia oxigênio para os hospitais, não transportava, não comprava, não entregava, só tirava uma nota fiscal no meio do caminho. Né? Então isso é uma forma de enfrentar a corrupção também. Né? Desse modelo de correção nós fizemos vários. A partir desse enxugamento da máquina, de uma gestão íntegra, que eu dizia que era o sonho para os brasileiros, a nossa gestão aqui, que talvez o catarinense não tenha alcançado, porque em 2022 ela não se consolidou, né, para continuidade. Nós tínhamos dinheiro para investir nas cidades, e aí onde as pessoas vivem nas cidades. Né? Então nós começamos a investir na educação dos municípios, na infraestrutura dos municípios, na saúde, e fomos fazendo parcerias e parcerias e parcerias até que a gente começou a tocar as nossas obras do Estado, as obras dos municípios e também as obras do governo federal. Né? Porque hoje o governador de São Paulo, o ministro Tarcísio da Infraestrutura, no governo Bolsonaro, não tinha recursos para botar em Santa Catarina. E nós colocamos aqui à disposição do Ministério 470 milhões, dos quais foram utilizados 465 milhões aproximadamente. Então, essas foram obras estruturantes. Mas eu gosto de plantar gente, de plantar pessoas. Eu estou falando aqui de enxugamento da máquina, de ter dinheiro para colocar em saúde, em educação, em segurança. Mas, para mim, o principal investimento, o principal olhar, apesar de todos os enfrentamentos que fizemos, né, da melhoria da segurança pública, da melhoria das políticas públicas de saúde durante a pandemia e pós-pandemia, a educação é, sem sombra de dúvidas, o melhor caminho para qualquer governo se dedicar. E nela, nós, pela primeira vez, superamos, né, atingimos os 25% de investimento mínimo em educação do Estado de Santa Catarina, que é 25%, conforme a Constituição, fomos a 27,4%. Fizemos uma remuneração mínima de R$5.000 para os professores, quando o piso era acima de R$3.000, pouco acima. Criamos Bolsa Atleta, Bolsa Estudante, Bolsa para Atleta, investimos nos cursos superiores também, através do UNEDU, pós-graduação, estrito e lato sensu, mestrado, doutorado, na graduação.
E plantamos gente, eu costumo dizer isso, né? Criamos o Bolsa Estudante, que foi um recurso para o ensino médio, que tirava aquele aluno que precisava trabalhar e abandonava a escola, então ele ganhava R$ 568 por mês, que infelizmente foi descontinuado praticamente no atual governo. Isso, para mim, são as melhores obras e as maiores obras. Plantar gente, investir nas pessoas, né? Fizemos o maior investimento da história de Santa Catarina em educação especial também. Eu estou falando só de educação aqui, né? Foram mais de 550 milhões nas APAES, nas AMAs, nas associações de cegos, de deficientes, de surdos. Algo absolutamente inédito num governo que passou por pandemia, num governo que recebeu o Estado com a dívida de 1 bilhão e 700 milhões na saúde, num governo que se dizia que estava assumindo uma grande encrenca, um grande problema. E a gente mostrou que sabe fazer e que dá para fazer gestão pública de qualidade com aquele olhar privado, né? Com aquele olhar de economicidade, né? De fazer a coisa certa e caminhar bem. Então, a gente saiu assim de cabeça erguida desse governo, apesar do resultado da eleição, na certeza de que nós deixamos bons frutos para os catarinenses. Então, eu poderia dizer que nas políticas públicas implementadas, desde bancos de leite, etc., na saúde, tem uma série de procedimentos, melhorias, tratamento de terapia renal, substitutiva, tantas outras terapias que avançamos na saúde, mas o nosso olhar pela educação, que é o que redime a política, que é o que vai mudar os políticos, que vai trocar os políticos, é a educação. Eu não tenho dúvida que nós estávamos no caminho certo, né, fazendo grandes políticas públicas para melhorar a vida das pessoas e capacitar. Hoje nós temos um Estado de Santa Catarina pleno emprego, não é? E nós temos aí a oferta de trabalho e milhares de pessoas desempregadas. Então também há uma desconexão, por isso que a educação vai salvar essa nação, né? Se a gente conseguir educar as pessoas, qualificar as pessoas, nós conseguimos potencializar a indústria, potencializar o comércio e fazer com que o Estado melhore de fato, né? Então tem que ter esse olhar sem esquecer jamais. Qualquer política pública não pode esquecer da educação. Que bom, casado com uma educadora, então, né? Deve isso aí. Muita coisa professor. em casa. Mas nós acreditamos nisso, é verdade. Imagino que sim, imagino que sim. Moisés, e a Covid-19 certamente foi um grande desafio no teu governo. E muitas lições, muitos desafios. Quando tu olhas para trás, as decisões que tu tomaste com a tua equipe, né? Quais são as grandes lições? O que isso fica assim de, poxa, se eu tiver a oportunidade de novo estar num cargo executivo ou legislativo, que eu vou levar como lição para fazer uma nova caminhada na política? Foram muitas as lições, né? Não dá para fazer política, nós brincávamos ainda há pouco aqui, off, né? Não dá para fazer política sem políticos, né? E a gente chegou na gestão fazendo política, de fato, sem os políticos, né? Nós fizemos a reforma administrativa do jeito que a gente queria, obviamente que a Assembleia é composta por Assembleia Legislativa, por políticos que aprovaram por unanimidade aquilo que a gente propôs. Mas na caminhada da política é importante utilizar os políticos para fazer políticas públicas, né? Então, utilizar as pessoas com perfil adequado para cada missão, cada tarefa. E eu acho que essa é uma grande lição, porque a gente chegou com a equipe técnica, com muita vontade de trabalhar, pessoas íntegras, que fizeram grandes entregas, assim como o Alexandre, que eu citei aqui, e tantos outros, e que a gente acabou deixando a política de lado, esquecendo a questão político-partidária. Nós olhamos para todo... E acho que, e assim, se você me perguntar se eu mudaria isso, eu tenho dúvida, porque eu acho que nós fizemos a coisa certa. Nós chegávamos em municípios que a gente tinha que investir numa escola. O prefeito era do PT. Por que eu não vou investir naquela escola? Por que eu não vou fazer A turma brincava que era o Pix do Moisés, né, que o investimento lá. Por que eu não vou fazer um convênio com aquele município e dar uma escola? Por que eu vou penalizar aqueles munícipes, aquelas crianças, porque eles não são do meu partido, ou porque o prefeito pensa diferente de mim sobre determinados aspectos? Será que a gente pensa diferente em tudo? Será que a gente não converge em alguma coisa? Se a gente convergir assim, que ele quer uma boa educação e eu também quero, para mim é suficiente. Nós vamos aplicar lá e vamos fazer uma boa educação na cidade do prefeito. Não interessa a sigla partidária dele. Então a gente vê muito isso na política atualmente, que é os amigos, né, os correligionários, aqueles que se alinham politicamente, acabam recebendo os favores da máquina pública, da gestão pública. E eu entendo que
apesar de, não que eu estou dizendo que o nosso governo era perfeito, mas toda vez que eu faço um comentário do tipo, o que você faria diferente, me vem muito à mente que a gente não trabalhou muito esse aspecto da política, né, partidária. Mas, ao mesmo tempo, que são os partidos, né? Hoje a gente está num partido, amanhã pode estar no outro, porque você não tem mais essência, né, de ideologia em partido, você tem que trabalhar com pessoas. Então, eu acho que nós mesmo assim fizemos certo. A gente sofreu por causa disso, né? Não foi um caminho simples, não foi um caminho fácil. Tivemos vários percalços, né, durante a caminhada por não trazer os políticos para as políticas públicas, e a gente sofreu com isso. Mas eu acho que é o caminho correto de fazer a coisa sem olhar a quem, de atender a todos os municípios, sem bandeira político-partidária. Isso seria o ideal, né? A gestão pública deveria ser absolutamente técnica. Mas o modelo brasileiro não é esse. O modelo brasileiro envolve a política. Então, talvez uma adaptação, né? Um meio termo, né? Em que a gente não abra a mão da boa técnica, mas envolva os políticos sob um crivo muito bem elaborado. Eu acredito que é o caminho para os novos gestores que vão trabalhar nos municípios, né? Para equilibrar também a sua relação com o parlamento, com as câmaras municipais, né? Ou com as assembleias legislativas, seria então ter essa visão um pouco flexível em relação à presença dos políticos. E o que a gente fez até mais ao final do governo, né? A gente acabou compondo com alguns partidos, fomos para uma reeleição com 5, 6 partidos também, né? Numa coligação, e olhando um pouco mais o aspecto político. A gente venceu a eleição em chapa pura em 2018, né? Coligado com ninguém. Era só um partido, né? E essas coisas vão mudando, né? Porque a força muitas vezes está naquele movimento de onda, né? E que Santa Catarina deu muita sorte, né? Em 2018 a gente estava lá e eles escolheram através do 17 uma pessoa que trouxe gestores, né? Trouxe técnicos para a máquina pública. É uma experiência ímpar, né? Que eu sou muito grato aos catarinenses de ter vivido isso, mas eu sempre fico me rebuscando o que teria feito diferente, porque cada movimento que você faz diferente naquela época, você teria resultados diferentes também. Não é? A gente costumava dizer assim, como é que você quer um resultado diferente se você faz sempre as mesmas coisas? Isso era mote de campanha em 2018. Então nós entramos para fazer diferente. E nós fizemos diferente. Só que a gente enfrentou, acabou batendo de frente com muitos interesses, não republicanos inclusive, e que nos trouxeram muitas dores. Porque só revisar contrato já é uma guerra, porque todo mundo tem alguém que fornece para o governo, que conhece, que é parente, que é amigo, que é sócio. Todo mundo tem alguém que faz isso nos governos. Quando você vem e tira tudo isso, você toma uma decisão, por exemplo, lá em 2019, de dizer não tem mais papel na administração pública. Acabou o papel A4, acabou a impressora, você economiza 40 milhões todo ano. Mas quem fornecia esses 40 milhões para o governo do Estado? Você acha que você não fere o interesse aí? Por que você foi mexer com isso, cara? Estava tão bom. Deixa aí a pessoa imprimir os papéis. Papel é o documento físico, é mais seguro, não é? Processos físicos, você altera, você arranca a página, você troca, você esconde processos digitais, né, digitalizados ou informatizados, em meio seguro, né, nas nuvens, etc. Você não consegue burlar. Você identifica se sumiu uma página, ela não some, ela sai dali do processo, fica num lugar e você sabe quem mexeu nela, né? Então, isso também gerava transparência. E aí começa a aparecer uma série de outros problemas. A gente enfrentou isso tudo. Nem todos os catarinenses entenderam o que a gente estava fazendo, essa transformação, né? Então, a gente torce para que as coisas antigas não voltem. Mas a gente fez, de fato, uma limpeza. E que trouxe recursos, trouxe condição de caminhar. Então, eu tenho muita dificuldade de dizer o que eu faria diferente, assim, pontualmente, né? Claro, no aspecto geral, a gente pode ter cometido vários erros, né? Se a gente for revisar cada processo, cada situação, né? Aquilo que a gente não controla, o Estado é muito grande também. Mas, em linhas gerais, da forma como a gente fez a abordagem, a gente fez bancando aquilo que a gente prometeu na campanha, né? Nós viemos para uma ruptura, para fazer o certo. E então, na ótica política, a gente errou, na ótica dos políticos, né? Mas na ótica do povo, a gente acertou, a gente fez o que tinha que fazer naquele período. Governador, agora um olhar de fora do executivo, mas sem, claro, esquecer também o olhar político, como é que você avalia o atual governo chegando no final desse segundo ano, né? Já foi 2 anos, né? Na verdade, vai fazer agora, final de dezembro, que o atual governo está administrando. Qual a sua avaliação?
Eu percebo, eu não estou aqui para ser um oponente ou coisa parecida, mas são constatações. Aqui na região, eu hoje até refrescava minha memória com o Alexandre, né? Eu citei, a gente conversou e ele me relembrava de tantas obras que a gente lançou aqui na região. Eu vou exemplificar aqui que foram esforços, né, de estruturação, enfim, que a gente fez, tudo isso que eu comentei de enxugamento da máquina, e que quem é que imaginava um convênio do Estado com a rodovia Gil Medeiros, por exemplo, né, que anda a passos lentos, né? Isso é avaliação de governo. A população tem que avaliar, né? Certamente essa obra já estaria conclusa. Se tivesse dado continuidade ao nosso governo, certamente já estaria conclusa. Ali tem prejuízo, né? A rodovia da Jabuticabeira, essa deve estar sendo concluída já, né? Ali foi fruto de convênio, né? Acho que 5 milhões com Tubarão e 12 milhões com Jaguaruna. Todos convênios com o governo do Estado no nosso período. Quem imaginava que isso pudesse acontecer? A gente cita aí uma série de obras, né? Congonhas, a questão da Barra do Camacho, né? Que é uma coisa histórica, guardada por anos e anos. Nós fizemos, na Ponte do Pontal, nós fizemos a sondagem. Da pós-sondagem fizemos o projeto, sondagem do canal da Barra ali, né? Fizemos com muita resistência, aquela balsa bateu umas 3 vezes nos equipamentos ali da sondagem. Fizemos o projeto, 3 milhões e 600. Fizemos a audiência pública, fizemos a liberação da licença ambiental e a obra não andou. Então, eu não tenho que avaliar um governo. O cidadão é que tem que avaliar um governo, o que estava acontecendo, né? Pedras Grandes aqui foi um município que precisou, ali o prefeito Agnaldo Felipe, que manda um abraço agora, nosso amigo, precisou judicializar para receber os convênios de obra em andamento. Então, a sociedade tem que avaliar isso daí, né? O Alexandre me refrescava a memória de Serra do Corvo Branco, também obras importantes, né? A reforma da E68, Braço do Norte Rio Fortuna, a 390 Tubarão Pedras Grandes, 370 trecho de Braço do Norte a Grão-Pará, enfim, algumas delas até com ações aí importantes, né? Mesmo considerando tudo aquilo que aconteceu, pandemia, que a gente falava, eu já citei Barra do Camacho, o aeroporto eu já citei também, né? Que está aí, está avançando agora, acesso a Sangão via BR-101, pavimentação de Laguna Praia do Sol. Se eu fosse citar aqui, são obras, né, estruturantes, né? Porto de Imbituba, né? Enfim, Berço 3, tanta coisa que está acontecendo ali. Mas algumas dessas obras não andaram com a velocidade que teriam que andar. Um governo não é só obra, mas se você pegar, por exemplo, o programa que nós tínhamos lá, um programa SC mais asfalto, nós tínhamos programa de infraestrutura, se você pegar o programa do governo atual, que é a obra Estrada Boa, alguma coisa assim, ele troca de nome dos programas e não há uma obra que esteja fora daquelas que nós tínhamos feito projetos, estavam algumas em andamento, algumas licitando. Não há uma obra. Só que passa 2 anos e essas obras não acontecem. Começam a acontecer agora a partir de 2025, lançamentos, ou algumas inaugurações de obras que a gente tinha iniciado já. Então não há nada de novo, né, que a gente possa dizer assim. Pelo contrário, houve uma diminuição no ritmo dessas obras. E essa avaliação não é minha, ela tem que ser do cidadão, daquele que vota, daquele que escolhe o seu governante, né? Pescaria Brava, me lembrou, a 437, né? Pescaria Brava em Maruí, a etapa 1, em fase final, já iniciou no nosso governo, coisas que nós nunca imaginamos que pudesse ser possível fazer. A implantação da pavimentação da 437 Maruí, Aratingaúba, que é uma obra que a gente estava iniciando, está paralisada hoje, projetos e tudo, poderia estar andando, né? C435 São Martinho, uma obra com ordem de serviço, pavimentação, né? Paralisada agora, né? Depois foi relançada pelo governo com alguns recortes do projeto, enfim. A pavimentação São Martinho a Vargem do Cedro, obra que começou no nosso governo, avançou uma etapa, né? Depois paralisou com a mudança de governo, agora parece que estão retomando. Então, enfim, é uma questão assim que a avaliação de governo, você vai aos hospitais, né? Você conversa com os diretores, você percebe que alguns recursos não chegam. Nós tínhamos a política hospitalar catarinense, que é só infraestrutura, né? Nós tínhamos a política hospitalar catarinense. Eu converso com diretores de escolas também, eles reclamam, né, de coisas básicas que não estão acontecendo nas escolas, o tratamento com o professor, enfim. Essa avaliação
é uma avaliação que acontece de 4 em 4 anos. Não nos cabe dizer se está bom ou se está ruim. Esse sentimento ele vem à tona e ele não pode ser mascarado num ano político, por exemplo, onde você despeja dinheiro, né? Muito dinheiro, mas não consegue realizar. Obra se faz com planejamento, etapa por etapa, ano a ano, sem paralisar. O Estado já é uma máquina paquidérmica, né? Lenta, difícil de se sensibilizar com alguma coisa. Se você para tudo por 2 anos e depois quer retomar, isso é um problema. Um problema que tomara que consiga, mas a gente percebe que o tempo não tem tempo hábil para isso, né? Algumas obras foram retificadas, paralisadas, como por exemplo, obras que a gente entendia historicamente no oeste de Santa Catarina, que precisava de um pavimento rígido, concreto com concreto armado, né? Com ferro, com aço. Essas obras foram paralisadas nesse governo, dizendo que eram muito caras, que chegava a 4 milhões, 1 quilômetro de pavimento, 5, foi reduzido para 1 milhão, só que daí com a camada pequena de asfalto, suprime muitas vezes a ciclofaixa, suprime o acostamento, faz uma obra de asfalto que dali 2 anos, 1 ano, vai estar tendo buraco de novo e aí começa aquela máquina de pagar a empresa para ficar recapeando e consertando, e o cidadão todo dia com o pneu quebrado, com a roda quebrada, com o pneu furado, cortado. Nós tínhamos soluções duradouras para 50 anos, 60 anos, uma obra dessa de concreto, 40, 35 anos sem manutenção. Esse conceito foi modificado. Então esse é o papel, né, de avaliação dessas comunidades que estão sofrendo essas alterações. Você acha que aquela cidade não merece uma obra de um pavimento caro, onde passa caminhões, onde passa... O exemplo clássico que nós demos, quando eu citei aqui que a gente botou dinheiro em obra federal, no nosso governo, 100 milhões para BR 160, né? 60, né? A BR lá no extremo oeste de Santa Catarina, né? E o pavimento rígido. Obra do governo federal, projeto do governo federal, tudo está bonito lá, passa caminhão, bitrem, passa tudo lá. E a obra é um concreto realmente, né? Com calhas, com escoamento de água. E o dinheiro foi colocado lá com esse padrão. Eu sempre acredito que o povo de Santa Catarina merece o melhor, né? E ali morre muita gente, né? Então a gente precisa acelerar essas obras, não poderia ter parado 2 anos. A nossa ponte do Pontal aqui, esses dias eu vi uma criança passando mal na região da ilha, eu estava na região da ilha, e o SAMU passou de balsa, atendeu a criança em casa e veio com a sirene ligada, esperou a balsa. Quando a balsa encostou, ele teve a preferência, eu consegui entrar junto, mas era a criança passando mal, estado bem grave, e foi levado ao hospital. A ponte custava 360 milhões, era uma estimativa, se achou que era muito caro para a Laguna essa ponte, né? Então isso tudo eu acho que a gente tem que entender para onde que vai esse dinheiro, se não para as pessoas, né? Para melhorar a vida das pessoas. Nós tínhamos um grande projeto, Ponte Capivari, Tubarão, a Geomedeiros ligando Capivari e Tubarão pela margem, pela beira do rio até a região da ilha de Santa Marta e Ponte do Pontal. Essa região ia se transformar com essas 3 obras, né? Elas não podem ficar esquecidas, né? Mais a Barra do Camacho, enfim, faz todo um complexo, um cuidado. Ali você transforma a região da ilha de Santa Marta em um acesso fácil, né? Uma extensão da cidade de Laguna. E aí você começa a ter um olhar diferenciado sobre escola, segurança pública, sobre atendimento médico, atenção à saúde, sobre emergência, sobre bombeiros, sobre investimentos, sobre indústria da pesca, sobre tudo no transporte de produtos que vive aquelas comunidades ali, né, da atividade pesqueira, né, do atendimento, da condição de uma criança sair dali e ir para uma faculdade sem precisar depender de balsa, de horários restritos, de encalhar a balsa, de ter muita correnteza e a balsa não poder sair, de ter muito vento e a balsa não poder sair, né? Nós temos de tudo nessa região. Então, não é uma questão de é muito caro para o povo de Laguna, para o povo do sul de Santa Catarina. É uma questão de olhar, de governar para as pessoas, né? Então, eu tenho convicção de que essa avaliação ela vai ter que ser feita em algum momento pelo cidadão, não por nós, né? Mas a gente está acompanhando, obviamente, tudo que acontece no governo. Santa Catarina é um estado que cresce muito e o crescimento, se não for ordenado, traz muitas consequências. A gente fala muito hoje em crescimento sustentável. Como governador, você viajou muito por Santa Catarina, conversou com muitas pessoas, certamente viu a diferença das regiões, né? O litoral cresceu, se desenvolveu muito historicamente,
o meio oeste e o oeste começam a desenvolver, têm grandes potenciais, são culturas diferentes, produções diferentes. Como que a gente pode pensar num crescimento sustentável para o Estado? Esse Estado que atrai tanta gente pela sua produtividade, pelo seu potencial, e o próprio crescimento populacional tem que ser pensado, né? Eu sempre fico com medo quando a gente faz muita propaganda de Santa Catarina, né? Muita gente vem, mas será que conhece e reconhece a nossa cultura, o nosso jeito de ser catarinense? A gente tem que pensar no crescimento sustentável, né? Sustentado do nosso Estado e também no desenvolvimento ordenado dessas regiões, senão naturalmente descamba para a desorganização, né? E a gente vê a litoralização do povo de Santa Catarina, isso está muito claro, né? Regiões desérticas, né? O estado de Santa Catarina sempre foi muito bem equilibrado, com a população bem distribuída, e não é uma realidade hoje. Então, esse enfrentamento dessa litoralização, com desemprego, subemprego e novas ameaças, né, de gente vivendo na rua, como a gente vê nas cidades, nos grandes centros, demandou um planejamento nosso, que nós fizemos no nosso governo, que era chamado Gente Catarina. Isso era um programa muito importante, que pegou as principais cidades de Santa Catarina com IDH mais baixo que a média nacional, os menores IDHs de Santa Catarina, mais de 60 cidades, se não me falha a memória, foram 64 cidades, 67 cidades, e que a gente mapeou o que essas cidades precisavam, o que estava mais afligindo as pessoas que viviam, qual era o grande desafio, né? Se era desemprego, se era educação. E a gente instalou, então, o Gente Santa Catarina nessas cidades. Havia uma pessoa que acompanhava todos esses projetos de geração de emprego e renda, de educação, de enfrentamento da pobreza extrema, de habitação, de déficit habitacional. E a partir do programa Gente Catarina, nós fizemos uma ruptura que havia 11 anos, quando assumimos o governo, de que não se investia numa casa popular em Santa Catarina. No nosso governo a gente fez isso, né? Fizemos parcerias com os municípios, investindo então em casas que iriam ficar aos cuidados das mulheres dessas famílias, né? Quando acontecesse alguma coisa, a mulher normalmente fica com os filhos, né? Então a gente enfrentou isso daí e incentivamos muito, né? Para além da indústria limpa, né? Foi no nosso governo que nós aprovamos a transição justa, né? Energética justa, uma política de Estado para que a gente pudesse trocar aqui no Sul, por exemplo, a questão do viés do carvão, né? Começar a fazer uma transição justa, mas que a gente não abandonasse o que a gente tinha em termos de parque, para que não ficasse um passivo ambiental. Incentivamos o investimento em corredores elétricos para reabastecimento de veículos, né, automotores, enfim, uma série de ações, mas principalmente nas pessoas. Esse cuidado com as pessoas a gente teve para tirar as pessoas da extrema pobreza, do déficit de saneamento básico, né, que em algumas cidades, essas que têm o menor IDH, principalmente no oeste e meio oeste de Santa Catarina, eram pontos sensíveis, e a gente trabalhou nisso, e as nossas equipes estavam em campo fazendo esse projeto, né, desenvolvendo esse projeto. Algumas coisas a gente acabou fazendo a ruptura e tiveram continuidade, né? Programas habitacionais, né? O atual governo lança um outro programa habitacional. Acho que isso é muito importante, mas a gente fez essa virada de chave para a sensibilidade social dos orçamentos públicos, tanto que em 2022 a gente pode reputar como 21 e 22 os orçamentos do Estado de Santa Catarina, do que o catarinense investiu, dinheiro público, de maior sensibilidade social da história do nosso Estado, né? Visando exatamente o investimento em educação, na pobreza, na extrema pobreza, na pobreza menstrual, enfim, de uma série de desafios que o nosso Estado tem, déficit habitacional, enfim, e também de saneamento básico, e que parece que passa batido, né? Porque Santa Catarina se apresenta sempre como um Estado muito bom, muito equilibrado, mas os nossos desafios vão continuar. A migração continua, as pessoas continuam vendo aí essas crises mundiais que a gente está assistindo, vão demandar mais escola, mais creche, mais condição, porque nós não temos mais mão de obra para tocar a indústria catarinense, né, que se conforma e que se distribui no Estado com tantas peculiaridades, né, tanto no agro quanto na questão da produção de carnes, suínos, bovinos, enfim, aves. E tudo isso gera desafios, porque está vindo gente de fora para Santa Catarina, com as dificuldades que a gente vê nos outros estados ou em outros países, e que os governos precisam estar muito atentos para enfrentar isso, sob pena de um colapso estrutural, né, da indústria,
né, porque por falta de mão de obra, e do poder público por não conseguir assistir as populações quando você atender a indústria. Então nós temos o desafio da qualificação das pessoas. Nós temos desempregados e temos oferta de trabalho. Estamos a pleno emprego, esperando aí milhares de vagas para serem preenchidas, mas não temos quem as preencha. Quando a gente traz gente de fora, a gente atende a indústria, mas gera um impacto nos serviços públicos. Então, governo não é brincadeira. Governo tem que ser administrado não para fazer política partidária. Governo tem que ser administrado para atender as pessoas e para não entrar em colapso. A segurança pública, a saúde pública, o saneamento básico. Por isso que a nossa equipe, eu não sei o que a gente faria diferente, porque nós temos a plena consciência de que nós fizemos uma grande gestão para os catarinenses. Governador, recentemente a gente saiu de um processo eleitoral, mas o processo eleitoral de 2026 já começa, de uma certa forma, a se desenhar, né? Recentemente tivemos a declaração do prefeito de Chapecó, João Rodrigues, se colocando à disposição e dizendo que vai ser candidato a governador. Também temos o atual governador que com certeza irá à reeleição. Nesse sentido, qual o quadro que está e onde vai estar Carlos Moisés na próxima eleição? Eu percebo que esses movimentos todos, eles precisam de confirmação, não é? Quando a gente diz com certeza tal pessoa vai estar na reeleição ou vai estar candidato a governo do Estado, esse com certeza é muito relativo, porque a política é muito dinâmica. Então, nada desse cenário que você vê hoje pode estar consolidado no dia de amanhã ou no ano que há de vir, pós o ano que vem. Né? São 2 anos para a eleição. Né? Nós temos 25 todo para correr e depois de 2026, 10 meses do ano de 2026. Será em outubro de 2026 a eleição. Daqui a quase 2 anos. Precisa saber quem vai estar de pé até lá, quem vai estar politicamente viável, quem vai estar elegível, quem vai estar vivo. Tem tantas coisas, né, em 2 anos que acontecem que a gente nunca pode afirmar com certeza o que vai acontecer. Mas certamente eu estarei com um grupo político que representa os nossos ideais e o jeito de fazer política, né, da forma como eu expliquei hoje aqui, né, fazer política para as pessoas e não para partidos, não para siglas partidárias, né? Então eu certamente devo encontrar um caminho diferente do que a gente está assistindo hoje na gestão estadual. Mas vai estar no caminho. Quero estar, eu costumo dizer, eu brinco com as pessoas, né? Pessoas muito queridas, né? Que vêm, poxa, eu votei em ti, olha, eu te ajudei, alguns dizem assim, né? E eu agradeço sempre, faço a brincadeira de que não foi bem assim, você me ajudou a ser eleito, mas eu te ajudei, eu brinco. Eu sacrifiquei 4 anos da minha vida fazendo gestão pública para que o Estado fosse melhor, para que as coisas melhorassem. Então, estar nesse lugar não é uma coisa simples, nem é desejável como cidadão. Eu vejo a eleição e uma eventual participação política para qualquer cargo ali em 2026 como uma missão, uma tarefa de vida, uma doação, do que como um lugar desejável para estar. Né? Desejável é bom na praia do Ipuã, na beira da praia, né? Lugar desejável é com a família, etc. Ali é trabalho. Né? Eu já dei minha contribuição, 30 anos de bombeiro para Santa Catarina, mais 4 anos como governador. Então, todos nós já trabalhamos, né? E todo mundo tem o seu descanso merecido. Penso que, para mim, a política não é um lugar para enriquecimento, para se locupletar, né? Para levar vantagem, para colocar amigos, nada disso é a política para mim. A política é doação. Então, eu volto se for missão e se assim o povo de Santa Catarina entender que tenho contribuições a dar. Né? Talvez uma última eleição, seja essa minha próxima eleição, tendo sucesso, pode não ser a última, né? Pode não ser a última. Então, tem que pensar muito bem o que vou fazer, com quem eu vou andar e quem me representa dentro das políticas públicas. Eu acho que a política, esse é um aprendizado também na minha vida, né? A gente está aprendendo sempre, eu estou com 57 anos aprendendo todo dia. E essa relação que a gente constrói na política, muitas vezes não é a relação que a gente quer, que a gente gostaria, mas é a relação possível, né? Para você colocar a sua opinião para aquelas pessoas que te veem como um representante deles, né? Não, o Moisés me representa, então eu escolho o Moisés para estar em determinado cargo. Você tem que se relacionar com a política para poder fazer diferença lá naquele meio e vai transformando aquele meio, não é? Então eu tenho convicção de que haverá um espaço que a gente vai escolher para caminhar
e tentar contribuir mais um pouquinho aí com as pessoas de Santa Catarina e, acima de tudo, dar um exemplo. Eu fui a uma eleição que eu nunca imaginei que fosse candidato, em 2018. Me surpreendi com eu ter aceitado. Fizemos uma boa trajetória, entregamos um bom resultado e fui à reeleição por uma questão principiológica. Eu não gosto muito da reeleição, da ideia da reeleição, mas eu também não queria... eu tinha um time que estava apresentando um grande resultado e nós tomamos do nosso governo praticamente 2 anos envolvidos em pandemia. Então todo mundo dizia, não, é justo que vocês continuem, o trabalho está bom. E foi por conta disso que eu aceitei reeleição, sabendo que era difícil, que eu não estava daí no número na onda, né? Eu estava no número 10 e os números da onda eram o 13 e o 22. Eu estava no 10, eu sabia que tinha riscos. Mas eu disse, olha, se o povo de Santa Catarina tiver discernimento, o nosso trabalho vai continuar. Isso não aconteceu. E eu penso que também não vou estar em onda na próxima eleição. Eu vou oferecer o Moisés, né? A figura que você já conhece hoje, com a sua capacidade, agregando as pessoas ao entorno da gente, que entregaram para os catarinenses bons trabalhos, né? E aqueles que se veem representados na nossa política, naquilo que a gente fez, podem me escolher novamente para um cargo eletivo, né? Então, eu vejo isso com muita simplicidade e gostaria de uma grande batalha, não gostaria de uma eleição fácil. Eu gostaria de escolher um cargo que fosse difícil de ser eleito, porque eu acho que merece uma grande batalha e, ao mesmo tempo, uma grande batalha você pode perder, pode ganhar, mas você lutou uma grande batalha, né? E, como eu estava dizendo, acima de tudo, deixar um exemplo para as pessoas. Não desista da política. A política é que vai definir quanto custa esse microfone aqui, a nossa liberdade de expressão, de estarmos hoje aqui, quanto custa a nossa roupa, a energia que a gente está consumindo nesse momento, a liberdade de ter um telefone, de ter um acesso a um meio de comunicação como esse podcast, né, Papo de Mestres, e assim tantos outros, né? Então, isso define a política, a liberdade, a democracia. Mas a democracia nossa não é perfeita, ela não é uma democracia de verdade, está faltando isso, está faltando aquilo. Ela pode ser a pior de todas, mas ela ainda é o melhor regime, dos piores todos, ele é o melhor, né? Talvez a gente pudesse resumir assim, né? Porque nós não podemos enfrentar uma outra condição. Todo mundo que governa sozinho, que dita as regras sozinho, sempre comete excesso. Então, eu acho que a democracia traz esse equilíbrio, né? A gente tem que se acostumar com a força do parlamento, se acostumar com a força dos governos, dos órgãos de controle, prestar contas. É isso, funciona assim, né? O Estado brasileiro tem que continuar desse jeito e, por isso, eu quero deixar um exemplo para a democracia brasileira de que, independentemente do resultado, eu quero me colocar à disposição do catarinense. Falamos agora em questão de ondas. O senhor acredita que em 2026 essas ondas irão permanecer, irão fragilizar? Qual é o seu ponto de vista? A nossa torcida é que as pessoas comecem a acompanhar o seu candidato, né? E comecem a ver o que as pessoas fazem, o que ele está fazendo, se tem trabalho prestado para os catarinenses, né? E votem nas pessoas que você confia. Porque muita gente votou em números na última eleição. Na eleição de 22, também na eleição municipal, teve um pouco disso, né? Sem nenhuma garantia de que aquela pessoa que tá sendo eleita por ele, que acabou sendo a escolhida, seja de fato um representante que tenha a capacidade de entregar a sua vida, né? A sua capacidade de gestão, trazer soluções, ou que seja a pessoa melhor intencionada para aquele cargo. Então, ainda tem muita gente que está desistindo da política, né? Tem muita gente que não acredita mais na política. Tanto que você conversa com as pessoas e todo mundo diz, tu vai ser candidato, olha, vai que eu voto em ti na próxima eleição. Então, aí eu convido para você, quer ser candidato também? Diz, não, Deus me livre, para mim não. Então, eu não consigo compreender por que as pessoas querem que eu seja candidato, mas dizem, Deus me livre, isso não é coisa para mim. Sofre muito? Pode ser, sofre muito, né? Mas não é para homens pequenos, né? Grandes gestores, aquelas pessoas que fizeram a diferença, que não foram em ondas. Imagina se a gente, durante a pandemia, vai seguir qualquer onda, né? Seguir qualquer lacração em rede social e trata o catarinense de forma irresponsável e não supre a saúde, não atende a saúde dos catarinenses, como a gente atendeu com o melhor resultado do Brasil. Então, política é para gente grande, homens e mulheres que têm envergadura para estar aqui. A gente tem que saber escolher. E é muita responsabilidade a escolha política. Por isso que todo mundo tem que ir votar mesmo, não vender seu voto, ir à urna, acompanhar seu candidato, ver o que ele fez. E a gente tem que ter paciência. Se a gente plantou bem, se a gente fez uma grande gestão de 2019 até 2022, mas a gente não foi escolhido, tudo certo. Vamos para frente.
as pessoas comparam governos e tem muita gente que nos chama de volta para estar na vida pública, para estar candidato, para dar contribuições. E a gente vai caminhar. Pode ser que seja uma eleição proporcional, na próxima eleição, uma eleição a deputado. Lá na frente a gente pode ter uma eleição majoritária, numa segunda eleição que a gente venha a correr. Tudo vai depender do que acontecer daqui para frente. Se as pessoas tiverem essa percepção e discernimento de acompanhar o seu candidato, a gente vai ter sucesso. Se elas não tiverem, o nosso compromisso é fazer o certo, né? Fazer entregar o melhor para o catarinense. Se elas não tiverem, o pior que pode acontecer é a gente não ser escolhido. E a gente vai para casa, ponto. E isso é a democracia. E escolham outra pessoa e assim vai. E escolhas e consequências. Escolhas e consequências. Disso eu tenho a mais absoluta convicção. Né? Hoje nós já temos algumas dessas consequências no cenário catarinense. Então, vamos para frente. Né? Quando eu estava na eleição de 2018, tinha uma pessoa na campanha que me convencendo a ser candidato a governador. Eu disse, não. Ele disse, rapaz, vai lá. Vai fazer 7%, vai ser um outsider. Aí o outro dizia, não, tu vai fazer 14%, vai ser um outsider. Depois tu pode vir para candidato a deputado, para outra coisa. Vai aparecer, todo mundo vai te conhecer. Aí teve um que chegou para você, cara, vai lá, o pior que pode ter acontecido é tu ser eleito. É o pior que pode acontecer. Daí eu liguei para o sujeito, viu, o pior aconteceu. O pior aconteceu. E assim foi, né, a nossa vida no governo. E é verdade, é um lugar não é para festejar. Quando ganhou a eleição, né, fomos eleitos, eu fui muito sóbrio. Uma entrevista coletiva, tinha muita gente, uma sala de imprensa, tinha muita gente mesmo. E daí, tal, e agora? Onde é que vai ser a festa? Eu olhei para eles, não, o trabalho começa amanhã de manhã. Dia 3 de outubro, vamos estar lá. E não teve Natal, não teve virada de ano, não teve Ano Novo, não teve nada. Quando eu vi, era janeiro, era fevereiro, a gente estava governando o Estado. Né? Então é isso. Estar nesse lugar é para quem quer ter compromisso com gestão, com as pessoas, né? Se for no parlamento, com bons projetos, né? Na fiscalização também das entregas do poder público, né? Seja no município, seja no Estado, seja no governo federal, para que as políticas públicas se efetivem e tirem o sofrimento das pessoas. Nós somos um país de muita gente que passa fome, de muita gente que não tem acesso à saúde, que não tem trabalho, né, que morre na estrada porque a estrada é defeituosa. Tem tanta coisa acontecendo no nosso país, nós precisamos nos despertar e fazer aquilo que está ao nosso alcance. Então, o convite é esse. Vem para a política, mas para fazer o certo, para fazer a coisa boa. Que bom. Matheus, temos perguntas ainda? Estamos quase chegando ao final da nossa conversa. O governador fala e a gente... É uma aula aqui uma aula de ciência política. Governador, estamos encerrando aqui o nosso podcast. Para a gente encerrar, você falou tanto entre para a política, vem para a política, né? Qual legado ou qual conselhos você daria para os novos líderes políticos que estão começando? A gente tem aqui na região um dos vereadores mais novos ali no município de Armazém, né? E está começando agora também na trajetória política, mas talvez tenha alguma pessoa que está assistindo, quem sabe até que o nosso professor Matiola, quem sabe. O Matheus, pode ser também que é mais jovem. Que conselhos, né, você daria para esses novos líderes políticos, aquelas pessoas que querem entrar, querem ingressar na política? Minha filha se formou em medicina agora há pouco tempo e a gente acabou tendo contato de novo com os conselhos do Esculápio, né? O sujeito que, na mitologia, dava conselho para os novos médicos, né? E que tem lá o bastão dele, o cajado, né? No símbolo da medicina. E um deles era que você vai ser abordado por muita gente. Médico não tem hora, né? De dia, de tarde, de noite e tal. Você precisa ajudar essas pessoas, então você não vai ter mais a sua privacidade. Esse é um dos conselhos. Você quer vir para a política, você saiba que você vai ser demandado publicamente. Mais um segundo conselho que também dizia para os médicos é que nessa profissão você não vai enriquecer como empresário, como isso. Você vai ter o seu justo salário, mas você não vai enriquecer. E é a mesma coisa na política. Na política não é lugar de enriquecer. Quem vem para a política pensando em enriquecer está no lugar errado. Vai empreender, vai ser empresário, tem uma grande ideia, seja um inventor, não é? Lance um produto, hoje com rede social, vai fazer alguma coisa que movimente, né, esse setor, ou vai ser jogador de futebol, se você tiver uma boa perna. Cantor sertanejo. Né? Cantor sertanejo. É isso aí. Não aqui. Aqui não é lugar
de enriquecer, aqui é lugar de servir. Então esse seria talvez o principal conselho. Todo político que entender isso, ele nunca vai fazer coisa errada, nunca vai se locupletar, nunca vai desviar recurso público, nunca vai fazer nenhum conchavo, nunca vai ajudar os próximos em contratos públicos, nunca vai facilitar a vida de ninguém. Ele vai sempre fazer o certo, seja na fiscalização, no pessoal que está no parlamento, né, nas câmaras municipais, estaduais e federais, seja na gestão do executivo, né, nos líderes do executivo, homens e mulheres que vão estar à frente desses processos. As tentações são muitas. Quando você se elege, vira prefeito, prefeita, governador, governadora, presidente de um país, você começa a ser procurado por várias pessoas, você vira a pessoa mais linda do mundo. Gente que tem negócios se aproxima de você, né? E você tem que ter a inteligência de saber que você não é nada daquilo, você não é tão bonito quanto aquelas pessoas estão dizendo, você não é tão choroso quanto as pessoas estão dizendo, nem é tão boa companhia quanto você imagina que seja ao lado deles, naqueles ambientes normalmente requintados, e dizer alto lá: eu vou só até aqui, eu te recebo, quais são as demandas do teu setor, o que eu posso fazer pelo teu setor, mas jamais individualizar atendimentos. Talvez esse seja um grande conselho, né? Aqui não é lugar de enriquecer, aqui não é lugar de fazer acordos, né, conchavos, de ajudar pessoas. Aqui é lugar de gerar emprego e renda, sim, através da iniciativa privada, facilitando a vida de quem trabalha, trazendo políticas públicas adequadas. E saiba que, acho até que a gente tinha que caminhar para que a eleição fosse, talvez não impedir a reeleição, né? Vamos começar por cargos do Executivo, mas eu acho que no Legislativo também não poderia ser ad eterno. Eu não acho, eu me respeito a todos que são políticos antigos, né? Mas eu vejo assim, algumas pessoas que falam: eu tenho 10 mandatos, 7 mandatos, eu estou 40 anos na política, tudo para o mesmo cargo. Eu acho que isso não é saudável. O sujeito foi vereador por 10 mandatos, está 40 anos na vereança. Eu não sei se essa pessoa não poderia também prestar essa experiência que ele teve no parlamento em outros lugares da política pública, né? Ou que ele seja um secretário por um período, ou que ele vá ao executivo disputar uma outra vaga, ou que ele saia daquele meio do município e vá para o estado. Mas eu acho que quando a gente repete muito a conduta, a possibilidade de vícios é muito grande. Então, esse político novo, que precisa de um conselho, saiba que não é lugar de enriquecer e venha para renovar a política e fazer a transformação da legislação eleitoral. Eu acho que é preciso uma reforma política no Brasil para arrumar os rumos. Assim como o Judiciário precisa de reforma, o Ministério Público precisa de reforma, as polícias precisam de reforma, né, para evitar uma série de problemas e de desvios que acontecem, também a política, né, os cargos eletivos também precisam de reformas para que a gente possa melhorar essas entregas de serviços, né, seja da justiça, seja do parlamento, seja da gestão pública como um todo, né, transparência, enfim. Vamos encerrar esse programa. O governador falou de tantas obras que ele fez, mas agora parece que o governador criou algo que todo mundo gosta no churrasquinho de domingo, né? Todo mundo gosta de experimentar, né, Matiola? É isso aí. Bem geladinho no verão, vem agora. Governador, fala agora sobre essa cerveja que já estão aí, inclusive, disponível para vender, né? Conta sobre esse projeto para a gente encerrar o nosso programa. Bom, eu faço cerveja desde os 14 anos de idade, sempre fiz uma brincadeira, fiz um pouco quando era adolescente, parei, depois voltei a fazer, depois aqui em Tubarão um amigo me convidou para voltar a fazer com ele e a gente caminhou, avançou, fizemos em casa e tal, até que um dia surgiu uma parceria, era um sonho antigo, de lançar uma marca. E isso aconteceu aí uma parceria com a Alon Beer, que fica aqui no pé da serra, né, da Serra do Rio do Rastro, fica ali em Lauro Miller. É uma grande cervejaria, grande em todos os aspectos, né? Não é só em tamanho, tem maiores pelo mundo afora, mas ali grande no sentido também, além dela ser uma micro cervejaria de grande porte, ela também, poderia chamar de micro grande, não sei, mas das micro, ela realmente é uma cervejaria que tem capacidade de entrega e ao mesmo tempo altíssima qualidade. Para mim é uma das melhores cervejarias aqui do sul do Brasil. E aí a parceria deu certo, criamos o nosso rótulo com uma receita de uma cerveja leve, a Hope Lager, que a gente tinha já em mente há algum tempo de lançar uma cerveja que fosse fácil de beber, a drinkability que a gente chama. Deixar um abraço para o Eduardo, para o
para Tati, para o Richard, para todo mundo que trabalha na cervejaria. E a gente lançou uma cerveja chamada Ipuã. É uma receita que rodou lá muito bem na LOM, nós testamos com eles, e degustamos e aprovamos a receita. Ficou levíssima, aromática e não amarga, uma cerveja fácil de beber. E com um rótulo minimalista, um rótulo preto e branco, praticamente todo preto o rótulo, com o nome de uma praia chamada Ipuã, que é uma praia aqui que fica na ilha de Santa Marta, que significa em tupi água que brota da terra, que é onde eu moro hoje, na praia do Ipuã, no Complexo Lagunar, e fica ali ao lado da Praia da Galheta, da Tereza, pertinho do Farol de Santa Marta, na região da ilha de Santa Marta. Então foi um projeto antigo que a gente acabou tirando do papel. Depois que eu saí do governo, tive um pouquinho mais de tempo, né? Durante o governo não tinha tempo para isso. Nem para fazer em casa? Nada. E aí deu certo. Durante os 4 anos de governo, para não dizer que eu precisava fazer cerveja, eu fiz uma vez, consegui fazer cerveja uma vez, na casa de parentes, de amigos, né? Na panela, fizemos uma vez. E aí depois disso não fiz mais. E aí agora retomamos esse projeto e está uma belíssima cerveja. Ela está nas lojas aí hoje exclusivamente do Forte, em todas as lojas do estado. Está chegando em todas as lojas do estado, mas está hoje sedimentado na Grande Florianópolis e aqui em Tubarão também tem, né, as 14 lojas da Grande Florianópolis. Mas logo deve chegar em todas as lojas do Forte Atacadista aí. Quem quiser provar é só buscar a cerveja lá. Ipuã, não esqueçam. Vamos lá, vamos provar, Matheus. Vamos, com certeza. Então, Moisés, a gente quer te agradecer muito pela disponibilidade de vir aqui, nos dar esta aula sobre gestão pública, né, que torcemos pelo teu futuro também, e agradecemos a disponibilidade de partilhar conosco a tua história, a tua trajetória no governo aí. Né? Muito obrigado, Moisés. Estamos sempre à disposição. E vamos provar a cervejinha agora no domingo, a cervejinha. Tudo bem, olha aí. Não esquece papo de mestre também, mestre cervejeiro também. Tá dentro do métier aqui da conversa. Não esquece do abraço para a esposa e para as filhas, né? É verdade, não tenha dúvida. Elas estão no nosso coração, né? Minha filha mais velha hoje já está em São Paulo, a Sara está em Floripa, e a Kézia está aqui na Laguna, que daqui a pouquinho eu já vou vê-la. Que bom. Mandar um beijo, amo vocês, filhas, amo você, Kézia. Daqui a pouco a gente tá junto aí. Galera, obrigado. Gratidão. Na quarta-feira que vem nós vamos receber o cientista alimentar Tiago Rocha, ele que vai trazer algumas novidades, né? Chega verão, o que comeu, o que não comeu, o que é bom, o que não é. Tiago Rocha estará conosco. Muito obrigado. E agora o pessoal também está no centro da cidade acompanhando a chegada do Papai Noel, né? Então vamos lá, um abraço, vamos prestigiar também aqui a nossa cidade, o Natal Luz aqui de Tubarão e toda a região. Até quarta que vem.